Durante 7 pilares, nós construímos uma base sólida. Você aprendeu a sair da operação, aprendeu a liderar com autoridade real, aprendeu a infundir propósito no trabalho. Aprendeu também a construir negócios significativos, aprendeu a construir comunidades que importam realmente, aprendeu a formar líderes e, acima de tudo, você aprendeu a enxergar a arquitetura invisível do modelo. Mas falta ainda uma peça. Como fazer tudo isto, toda essa engrenagem, funcionar sem você no centro? Então, o que eu quero falar aqui hoje é como você pode criar um sistema que não apenas forma líderes, mas que gera líderes em série, automaticamente, como uma máquina bem lubrificada. Hoje, no 8º pilar, eu vou revelar para você o ciclo da multiplicação infinita. Um modelo que transforma realmente seu negócio, sua comunidade ou mesmo a sua rede em um ecossistema autossustentável de formação de líderes. Este sim, este é o ápice, o ponto onde você deixa de ser o centro e começa a se tornar o arquiteto de um sistema que vive sem você. Quero dividir esse conteúdo em partes. Vou falar muito sobre alavancas, forma de você desenvolver isso de forma profissional. E nessa primeira parte eu quero falar para você sobre o limite do modelo centralizado. Existe um limite que todo líder enfrenta. Um teto ali, tipo invisível, que parece intransponível. Você formar um líder. Depois outro, depois mais um. E em algum momento você percebe que está gerenciando líderes em vez de liderar o sistema. E aí é que a sobrecarga volta. Diferente, mas volta. Por que isso acontece? Porque a maioria dos modelos de formação de líderes, ele é linear. Você forma um, depois outro, mas você continua sendo o ponto de origem de todos. E enquanto você for o ponto de origem de todos, anota aí, você é o gargalho. O limite não está na sua capacidade de formar líderes. O limite está na sua capacidade de gerenciar líderes. E gestão de líderes tem um teto. Agora, multiplicação, não. Queria que você pensasse nisso. Quero dizer para você que o segredo está em mudar a natureza do sistema. Em vez de você formar líderes que dependem de você, você começa a criar um sistema onde líderes formam outros líderes que vão formando outros líderes. E você se torna apenas o guardião do sistema, não o centro dele. Nessa segunda parte, eu quero que você entenda que qual é o ciclo. Existe um ciclo de multiplicação, infinita. Eu quero apresentar para você o ciclo da multiplicação infinita. São 4 estágios que se retroalimentam, criando um sistema autossustentável. Primeiro estágio é o estágio da identificação. O ciclo começa antes da pessoa entrar, começa com olhos para ver. Você não pode formar quem você não vê. E na maioria dos casos, e na maioria dos líderes, não vê o próximo líder, o futuro líder, porque ele não tem critérios claros. No pilar 6, eu ensinei as 5 características observáveis. E aqui está o segredo. O segredo é sistematizar a identificação. E a pergunta é como fazer? Como criar um sistema para identificar futuros líderes? Deixa eu dizer para você. Primeira coisa, você precisa ter uma lista de critérios visível para todos. Treine seus líderes para identificar talentos. Cria ali tipo um olheiro, tipo no futebol existe olheiro. Cria um olheiro em cada nível da sua estrutura. A pergunta que move esse estágio é a seguinte: quem na base, quem dos contatos que eu já tenho, já demonstra característica de liderança? Essa é uma pergunta que deve fazer o seu tempo todo. Quero te sugerir algo. Pause agora o vídeo e pensa. Onde você está perdendo talentos por falta de identificação? Quem na sua equipe poderia ser um líder? Fala para mim aí, qual é a parte? No segundo estágio é sobre desenvolvimento. Aqui é onde a maioria das pessoas gastam toda sua energia. E o pior de tudo, que gastam com razão. Mas o segredo está em descentralizar o desenvolvimento. Você não pode desenvolver todo mundo, mas você pode criar um sistema onde líderes desenvolvem líderes. E a pergunta é como fazer isso na prática?
Cada líder do nível 3, que nós falamos sobre o nível do multiplicador, deve ter pelo menos 2 pessoas em desenvolvimento. Use aquela trilha de 90 dias do pilar 6 que nós ensinamos aqui como padrão. Se precisar, volte lá no pilar 6. Comece a criar contratos de desenvolvimento com metas claras. A pergunta que move esse estágio, o estágio 2, é: quem está sendo desenvolvido por quem? É importante que você saiba quem é que está liderando quem no processo dentro da sua organização, dentro da sua equipe. O estágio número 3 chama-se elevação. Este é o momento mais crítico e mais negligenciado. A cerimônia de passagem, de mudança de nível. Se a pessoa se desenvolve, mas nunca é formalmente reconhecida como líder, ela nunca assume uma nova identidade, nunca assume uma nova postura. Se ela não é reconhecida pelos pares, não existe autoridade conquistada. E como você pode fazer isso? Toda vez que tiver uma elevação, uma promoção, você deve criar algo publicamente, onde você divulga para todo mundo que aquela pessoa mudou de nível, foi promovida, cresceu. Não importa se você vai usar símbolos, títulos, insígnias, pins, não importa. O importante é que a comunidade inteira deve testemunhar. A pergunta que move esse estágio é: como é que nós vamos marcar publicamente que esta pessoa agora é líder? Ela precisa ser mostrada para a comunidade, para toda a sua equipe. Por isso que eu gosto aqui dos níveis de reconhecimento que a gente tem dentro do nosso negócio. Se você já passou por uma experiência de elevação, escreva aí embaixo para mim nos comentários, assim, elevação, se você já participou de alguma experiência de elevação. O quarto estágio chama reprodução. Aqui está o coração do ciclo infinito. O novo líder, ele não pode apenas ser líder. Ele precisa formar novos líderes. Se ele não forma novos líderes, o ciclo para e você continua sendo gargalho. E como fazer isso, esse processo, né? Estabeleça uma como regra. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma regra. Você só sobe quando você formar quem vai te substituir. Crie métricas de reprodução. Quantos novos líderes formados esse ano? Reconheça publicamente quem mais produz. A pergunta que move esse estágio é: quem este líder já está formando? Então vamos lá, quais são os passos? Número 1, identificação. Você saber quem é que tem potencial. Número 2, desenvolvimento. Quem é que está sendo formado? Número 3, elevação. Quem é que foi reconhecido? Número 4, reprodução. Quem está formando novos? Então, se você segue essa sequência aqui, eu tenho certeza que você vai começar a construir novos líderes e líderes que formam líderes. Este ciclo, quando ele funciona, ele gera o que eu chamo de multiplicação infinita. Não é uma progressão linear, como eu comecei falando, mas é algo assim, que sobe de forma como uma progressão geométrica. É um círculo virtuoso que se alimenta sozinho. Nessa terceira parte desse conteúdo, eu quero falar para você sobre as alavancas do ciclo. Eu não sei se você parou algum momento para pensar, mas o ciclo, tá? Ele existe naturalmente em qualquer organização saudável. Mas ele pode ser acelerado, sabia? Com apenas 3 alavancas. A primeira alavanca, e a gente já falou sobre o livro As 4 Disciplinas da Execução, ele fala muito sobre isso. Fala sobre métricas, alavanca número 1, métricas de reprodução. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E o que não é gerenciado não melhora. Métricas são essenciais. Quantos novos líderes formados nos últimos 12 meses? É uma pergunta. Qual é o tempo médio entre a identificação até a elevação, até o reconhecimento dele? Quantos líderes estão hoje com pelo menos 2 pessoas em desenvolvimento? Qual é a taxa de retenção de novos líderes após um ano? E a grande pergunta é: como eu implemento isso? Então, vou te dar uma dica. Crie um dashboard simples. Pode ser uma planilha ali de Excel, no manual. Reveja mensalmente com seus principais líderes. Comemore quando as métricas sobem. Investigue também quando elas caem. Alavanca número 2 chama-se sistema de reconhecimento. O reconhecimento, ele é o combustível do ciclo, sabia? Sem ele, o ciclo literalmente emperra. Existem 3 níveis de reconhecimento, né? O nível, a frequência e o exemplo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um nível diário.
Frequência é momentos espontâneos. Mensagem lá no grupo, elogio público. Semanal, você pode ter ali rituais de conexão, destaque da semana no encontro. Mensal, você pode fazer cerimônias formais, e como exemplo, premiação, troféu, um título especial, um passeio, uma comemoração, um presente. A regra de ouro é reconhecimento público sempre e correção privada. Aprende isso aí como líder. Reconhecimento é público, correção é no privado, ok? Alavanca número 3, caminhos claros de progressão. Nada mata o ciclo mais rápido do que a ambiguidade, sabia? Se a pessoa ela não sabe o que ela precisa fazer para subir, ela se frustra, ela desiste, ela culpa o sistema. E a grande pergunta é como criar caminhos claros. Deixa eu dizer uma coisinha para você, como criar caminhos claros. Para cada nível você precisa definir o nível, critério para subir e o prazo típico que ele vai ficar naquele nível. Então, por exemplo, falamos aqui já, mas o nível de aprendiz, ele precisa dominar 3 habilidades básicas e vai demorar de 1 a 3 meses. O nível executor, ele precisa executar sem supervisão, mas ensinar uma pessoa vai demorar de 3 a 12 meses. O multiplicador, o que ele precisa fazer 2 novos executores. O prazo, de 12 a 36 meses. O nível máximo, o nível de arquiteto, ele precisa criar um sistema novo, mas formar um multiplicador. Geralmente leva de 36 meses ou mais. 3 anos é o mínimo para que isso aconteça. Comunique isto, coloque isso na parede lá, repita que todos saibam de cor. Eles precisam saber o que cada nível precisa fazer e quanto tempo leva. E faz uma coisa para mim agora, nesse momento. Pausa esse vídeo e qual dessas 3 alavancas você precisa fortalecer? Comenta aqui para mim agora. Comenta aí, 1, 2 ou 3. A quarta parte desse vídeo eu quero falar sobre o papel do líder mestre. Por exemplo, se você implementar o ciclo da multiplicação infinita, o seu papel muda. Você deixa de ser o identificador principal. Você deixa de ser o desenvolvedor-chefe. Você deixa de ser o celebrador oficial. Você deixa de ser o cobrador de resultado. E agora você passa a ser o guardião do ciclo. O que faz um guardião do ciclo? Primeiro, garante que o ciclo está rodando. As métricas estão sendo medidas. Os líderes estão desenvolvendo líderes. As cerimônias estão acontecendo. Isso são funções de um guardião do ciclo. Ele intervém quando o ciclo emperra. Onde é que está o gargalho? Na falta de dedicação, no desenvolvimento, na elevação, na reprodução? Uma coisa eu quero lhe dizer. Você precisa descobrir quem é que está precisando de apoio para destravar. Celebra com ele quando o ciclo acelera. Reconhece os que mais produzem. Sabe qual é o segredo desse negócio? É você começar a contar histórias de sucessos que inspiram a próxima geração. As pessoas se identificam muito mais com as histórias de sucessos, mesmo do que com o como fazer, com o como trabalhar, com como operacionalizar as coisas. Sabe por quê? Toda vez que tem uma história de sucesso, isso evolui o ciclo. E a pergunta que deve fazer sempre é: o que podemos melhorar? Que novos critérios podemos incluir? Como tornar o sistema ainda mais eficiente? Eu queria que você pensasse nisso. Você tem uma esteira, você tem um fluxo eficiente? Perceba uma coisa, você precisa sair do centro. Você tem que estar ali em volta. O centro agora é o ciclo que vai funcionando. Por isso que as grandes empresas existe um negócio chamado prática padrão. E o ciclo não depende de você para funcionar. Isso chama-se liberdade. Isso é legado. Isso é imortalidade organizacional. Daqui 2, 3, 5, 10 anos as pessoas continuam fazendo. Não importa se é o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º nível. Todo mundo sabe a cartilha ali de cor. A parte 5 é o seu plano de 180 dias para implantar esse ciclo. Você não vai conseguir implantar de uma hora para outra, mas 180 dias é um bom prazo para você fazer isso. Sabe por quê?
Teoria sem ação não passa de entretenimento. Então vamos à prática. Seu plano de 180 dias para implantar o ciclo da multiplicação infinita. No primeiro mês, diagnóstico. Mapeie ali, dá uma olhada na sua lista, né? Quantos líderes você tem hoje por nível? Identifique onde o ciclo está emperrado. É falta de identificação? É falta de desenvolvimento? Está faltando elevação? Está faltando reprodução? Então, estabeleça ali suas métricas de baseline, né? A sua linha base. No segundo mês, então, primeiro mês você vai focar apenas em diagnóstico. No segundo mês, você vai trabalhar a estruturação. Crie ali os critérios claros para cada nível. Desenhe o dashboard de métricas. Treine seus principais líderes no ciclo. E, acima de tudo, comunique à comunidade os novos caminhos. No terceiro mês, você vai trabalhar a ativação. Inicie o ciclo com pelo menos 3 líderes multiplicadores. Realize ali a primeira cerimônia de elevação do ano. Comece a medir e acompanhar as métricas semanalmente. Do quarto até o sexto mês, consolidação. Ajuste o ciclo baseado nos primeiros resultados. Expanda para mais líderes. Agora, a coisa mais importante. Documente tudo. Sabe por quê? Essa documentação vai virar o seu manual de formação de líderes. É como se fosse um passo a passo, A, B, C, D, E, A até Z, de A a Z, como uma pessoa fazer todo o processo de criar novos líderes. Uma coisa eu posso garantir para você. Comece a planejar a evolução do ciclo para o próximo semestre. Uma coisa eu posso te garantir. Em 6 meses, você terá um sistema que gera líderes em série. O melhor, sem você no centro. Então não deixe para depois. Baixe o kit do ciclo infinito. Está aqui no link da descrição desse vídeo com dashboard e planos prontos. Eu quero dizer para você, para a gente já concluir esse conteúdo de hoje, como é que você pode sair de líder ao guardião do ciclo. Chegamos ao final de mais um pilar, e talvez ao mais importante de todos. Porque não adianta formar líderes se você continua sendo o centro. Não adianta construir comunidade se você é o único que sustenta. E o mais importante de tudo, não adianta você pensar em legado se o sistema morre quando você sai. Eu quero que você entenda que o ciclo da multiplicação infinita é a resposta. Ele transforma você. Acima de tudo, ele faz com que você saia de líder ao guardião, do centro a arquiteto, de indispensável a imortal. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Você já tirou um tempo só para pensar nisso? Seu desafio agora é, vamos lá, pegue uma folha e desenhe aí o ciclo. Identifique onde sua organização está hoje. Defina uma ação para começar a implantar o ciclo essa semana. Comente aqui embaixo, ciclo infinito. Nos comentários escreva aí, ciclo infinito, e me conte qual estágio do ciclo você precisa fortalecer primeiro. Para te ajudar, eu preparei o kit do ciclo infinito com dashboard de métricas editável, template dos critérios por nível, roteiro para cerimônias de elevação, de premiação, não sei como que você vai chamar. O que eu quero que você entenda é que tem um plano detalhado de 180 dias. Você precisa fazer simplesmente baixar gratuitamente no link da descrição desse vídeo. Sabe por quê? Porque no final, o maior líder não é o que tem mais seguidores. Eu pensava assim, só de ter seguidores eu era considerado um líder. Não! O verdadeiro líder é o que cria um sistema que gera novos líderes para sempre. Até a próxima, um abraço e fica com Deus.